Olá, seja muito bem-vindo a mais uma edição do programa que recebe personalidades que fazem a diferença na nossa região. E o nosso convidado é Guilherme Cordeiro, ele é diretor da Otto Mais. Obrigada pela presença, Guilherme, seja bem-vindo. Muito obrigado, Valéria. Agradecemos pelo convite, tá? E para quem ainda não conhece a empresa, conta pra gente como surgiu. Então, a Otto Mais vem de uma história de amor, né, dos meus pais, nessa vida que a gente tem de proporcionar as coisas melhores para a nossa família, né? Então, essa empresa nasceu através da minha mãe, que ela era fonoaudióloga. Então, assim, eu venho desde criança acompanhando esse meio através da minha mãe. E assim, a gente começou essa história sendo franqueado de uma empresa e foi lá em Pernambuco. Mas, assim, a empresa continuou crescendo e hoje a gente está aqui em Santos e Praia Grande também com mais 2 lojas, né? Olha em todo só. o país. E sempre com essa questão, né, de cuidar, né, da saúde auditiva. Exatamente. A gente tem esse objetivo com nossos clientes, né? De estar trazendo a qualidade auditiva, a reabilitação auditiva, né? E fala um pouquinho pra gente, tem muitas marcas, tem muitas empresas, qual seria o diferencial da Otto Mais? Então, hoje nosso diferencial é que a gente sempre tenta trazer o melhor para o cliente. A gente sempre trabalhou com as melhores marcas de aparelho auditivo. Hoje, na Baixada, a gente está representando a marca Unitron, certo? É uma marca que vem de um grupo suíço, então traz o melhor qualidade em tecnologia e inovação para o cliente daqui da Baixada. Pois é, os aparelhos auditivos, eles acabaram evoluindo muito com o tempo, né? Isso. Antigamente, a gente via muito em desenhos, né, aquela corneta, sabe? Até o Beethoven usava, né, uma corneta que trazia o som diretamente para o ouvido. E depois veio a questão analógica também, que tinha uma questão de adaptação mais manual, com dificuldades para o paciente. Já hoje, a gente traz a tecnologia digital, né? Então, assim, os aparelhos evoluíram muito, são discretos, são imperceptíveis, têm uma qualidade melhor sonora e também tem uma questão de ser conectado no celular. Então, funciona como um fone de ouvido mesmo. Então, assim, eu até fico assim, abismado, porque eu acho que uma pessoa que usa aparelho auditivo hoje em dia tem mais possibilidades do que uma pessoa que não usa, sabe? Porque está sempre escutando o celular diretamente no seu ouvido, assim como todo o ambiente que ele está convivendo, né? E conta pra gente como que a tecnologia revolucionou esse mercado, né? Os aparelhos, eles são muito pequenos, são imperceptíveis. E tem essa modernidade, a questão dos ajustes de volume, tem tudo isso, né? Isso mesmo. Então, hoje, os aparelhos podem ser até programados à distância. Então, se você está em uma viagem, teve algum problema com o seu aparelho, a fono pode ser contactada à distância e fazer esse ajuste no seu aparelho auditivo, certo? Então, assim, eles são discretos, são pequenos. Hoje existem milhares de algoritmos nesses aparelhos para tratar todos os tipos de ambientes e situações cotidianas. Então, assim, ele na verdade não é um fone de ouvido, de fato, né? Sim. Mas ele é um fone de ouvido que capta todo o ambiente, ele sabe o que é um som de um mar, ele sabe o que é um som de pássaros, ele sabe o que é o som de uma pessoa que está conversando com você e ele faz essa administração de sons para entregar com mais clareza à pessoa que tem esse problema em sua audição. E tem várias questões envolvendo a perda da audição, né, doenças, o fator idade, né? Esse é o principal público? Isso. Então, a partir dos 50 anos, a gente vai tendo uma diminuição. É como a vista, vai cansando a questão do ouvido, né?
a gente passa muito tempo usando fone de ouvido, que é um problema hoje em dia. Os jovens usam muito fone de ouvido, a gente também usa, né? Quem não usa, né? Na academia, principalmente, aquele som de academia, aquele ambiente barulhento, e a gente ainda coloca o fone de ouvido no máximo para que a gente possa escutar o fone de ouvido. Então, assim, existem todo tipo de pacientes, sabe? Existe até o recém-nascido, que tem problemas, o teste da orelhinha é muito importante também. Sim. Então, assim, existe todo tipo de faixa etária. Mas hoje, o que se encontra mais em nossas clínicas é a questão do idoso, né? Sim. Que sofre mais com essa perda. E aí melhora muito a qualidade de vida, né? Porque ele vai perdendo a audição, ele começa a não querer aquele convívio social, começa a se afastar. Isso, exatamente. E aí é onde entra a família. A gente fala que é muito importante, sabe, o apoio familiar nessas situações, porque assim, o idoso começa a dar sinais. E isso é muito importante a família perceber esses sinais. É um idoso que escuta a sua TV muito alto. É um idoso que sempre, quando você fala, ele pergunta, ele pede para repetir aquele mesmo assunto. Então, assim, são sinais. O idoso começa a se isolar do ambiente, ele começa a ter outras situações em sua vida que antes ele era comunicativo e hoje ele fica mais isolado. Então, isso são sinais. E aí pode estar envolvido também até com um processo, né, depressivo, outras questões também. E aí vem as doenças também, né? Então, assim, já é comprovado que a perda auditiva, ela colabora para o Alzheimer, para a demência. Porque, querendo ou não, todos os nossos sentidos estão ligados ao cérebro. Os nossos órgãos, eles recebem essas informações e o cérebro processa. Então, vamos dizer assim que o cérebro acaba ficando preguiçoso, né? Ele não recebe mais aqueles sinais, ele não processa mais aqueles sinais. Então, isso é muito perigoso, né, para a nossa saúde. E pela sua experiência, né, com as pessoas, né, que procuram, os clientes, como que a gente pode cuidar melhor da audição? Certo, isso é uma pergunta muito boa. Como eu tinha comentado com você, a gente, no trabalho, principalmente, as empresas têm como lei dar a questão do aparelhos EPI, os equipamentos EPI para a segurança do trabalhador. Sim. Em ambientes ruidosos de empresa, usar o abafador. Sim. Então, assim, pessoas que estão em ambientes ruidosos, é bom sempre dar uma pausa nesses ambientes. Você está em um ambiente ruidoso, sai um pouco, dá uns 15 minutinhos de descanso para a sua audição, para que aquele som, aquele ruído não cause problema na sua audição. E a questão também do cotonete. Muitos não sabem, mas o cotonete é mais para uma limpeza externa do ouvido. O que é interessante é sair do banho, pega a pontinha da toalha, dá uma limpadinha com o dedo mindinho mesmo e pronto, tá satisfatório. E assim, se quiser fazer uma limpeza, que é importante todos irem nos otorrinos, fazer a audiometria, que aí vai se constatar também, depois da limpeza, se você tem algum problema em sua audição de fato. Sim. E você comentou com a gente que temos, né, em Santos a unidade, Praia Grande, mas existem planos de expansão. Exatamente. A gente está chegando agora, na verdade, a gente está com uma clínica aqui em Santos que veio da nossa fonoaudióloga hoje, que é muito conhecida em Santos também, a Cecília Passos, certo? Ela tem atendido aqui há 15 anos, tá? Muito bem, muito reconhecida por nossos clientes. E a gente vai continuar, né? A gente pretende continuar essa expansão, porque assim, a nossa finalidade e objetivo é trazer qualidade de vida para os nossos pacientes. Lá a gente trabalha com lealdade, com caráter para o paciente. E se você precisar também, fala assim, quero que o Guilherme me atenda, eu vou estar disponível também, porque é
nosso objetivo, nossa prerrogativa, dar o melhor atendimento para o cliente sempre, tá bom? Então, ou seja, chegou na Automais, você pode ter certeza que pode ser atendido até pelo diretor. E eu quero desejar ainda mais sucesso, né, para você, para a empresa, né, que tenha mais clínicas aqui na nossa região, né, também no Vale do Paraíba, por que não? Ah, claro, claro. A gente tem sonhos, e sonhos a gente tende a realizá-los, né? A gente luta todos os dias com o objetivo, né? Se a gente cuida bem de nossos clientes, se a gente entrega o valor ao cliente, a sua reabilitação auditiva, a gente tem sucesso, né? Em tudo que a gente faz, quando a gente tem a finalidade de ajudar o próximo, de trazer qualidade de vida ao próximo, a gente traz isso de volta para a gente, né? É verdade, só para a gente ter uma ideia aí, ó, da evolução dos aparelhos. Você está usando um aparelho e acho que quase ninguém percebeu, né? Eu acabei esquecendo, Valéria. Então, eu estou com o aparelho auditivo. Se vocês prestarem atenção, é até imperceptível. Eu acredito que o pessoal aí de casa nem percebeu, né, que eu estava usando um aparelho auditivo. Eu vou tirar aqui só para demonstrar para vocês como ele é imperceptível. Ó, ele fica atrás da orelha, certo? E é do tamanho, ó, de um dedinho, tá? Bem pequenininho mesmo, verdade. Bem perceptível. Que é uma brincadeira que a gente combinou aqui, né, Valéria? É verdade. Eu mesma não tinha percebido até você falar. E realmente mostra a evolução dos aparelhos, né? Estão aí para ajudar muito na vida das pessoas. Isso, exatamente. Muito importante é o apoio da família, né? É muito importante, porque o idoso, você sabe, ele começa a ficar um pouco reativo quanto a essas novidades, né? Mas assim, é como usar óculos. Você vai ter qualidade de vida. A questão do idoso hoje, com toda essa tecnologia de vacinas, de medicamento, a questão da saúde, uma qualidade de vida mesmo com idades tão avançadas. O idoso pode ter a mesma qualidade de vida que anos atrás na sua vida. É verdade. Muito obrigada pela presença e volte mais vezes. Tá bom, vou voltar sim. Muito obrigado, pessoal. Muito obrigado, Valéria. E agora a gente vai para um rápido intervalo. Você continua com a gente. Daqui a pouco tem mais uma entrevista direto do nosso estúdio em São José dos Campos. Não saia daí. Já voltamos com visita na Record. Vamos chamar o Leandro Vaz, que está com mais um convidado no estúdio de São José dos Campos. Oi, Leandro, é com você. Olá, Valéria. A gente segue aqui no estúdio do Vale do Paraíba e hoje a gente vai falar sobre o trabalho do Corpo de Bombeiros aqui na nossa região. Para isso, estou recebendo o Tenente Coronel Glaucio Cafalquio. Tenente, muito obrigado, viu, pela sua presença aqui com a gente. Muito obrigado por me receber aqui. Uma honra, uma alegria estar aqui à disposição, prestando esclarecimentos e informações a todos os ouvintes, a todos os telespectadores da Rede Record. Tenente Coronel Glaucio Cafalquio, que já tem uma experiência muito grande no Corpo de Bombeiros, né? São mais se a gente somar a sua trajetória militar, dá mais de 30 anos, né? Exatamente. Mas muito novo ainda. Não, obrigado. Nem tanto. Muito obrigado. Eu tenho 30 anos já de carreira militar, mas no Corpo de Bombeiros eu vim em 2004. Então são 21 anos no Corpo de Bombeiros, sendo que eu passei 2 anos fora. Passei na Secretaria da Segurança Pública 2 anos. Mas o senhor tem uma experiência, além do militar, muito estudioso, né? Em conversas extra aqui da TV, a gente pode trocar algumas ideias. O senhor é formado em física, completamente diferente, né, do que a gente pode esperar de um militar. O Corpo de Bombeiros, ele tem uma atuação muito afeta a várias áreas, né? Então, tanto as ciências exatas, porque o Corpo de Bombeiros ele atua com atendimento a emergências de produtos perigosos, que envolve física e química. O salvamento, a gente tem uma questão importante da mecânica, né? Também no incêndio, a termodinâmica, o estudo da termodinâmica é muito importante para a gente entender os protocolos de combate a incêndio. Também na questão biológica, então nas áreas de biológicas, né? Tem muitos bombeiros formados na área de saúde por causa do salvamento, do resgate. Então, ainda na área de humanas, o Corpo de Bombeiros
também tem uma atuação jurídica na questão de regularização e tanto na questão também dos militares. Então, tem bombeiros formados em direito, a gente tem bombeiros formados em engenharia, por causa também da área de segurança contra incêndio. Então, é muito comum o bombeiro, o oficial do Corpo de Bombeiros, ele, além da carreira militar, que já envolve aí cursos superiores dentro da corporação, então, desde o soldado, o sargento que fazem cursos superiores, os oficiais fazem bacharelado dentro da Polícia Militar e os oficiais superiores fazem mestrado e doutorado dentro da corporação. Então, a gente acaba estudando muito. O senhor comanda o Corpo de Bombeiros aqui da região, são 39 cidades. Todo esse estudo que o senhor teve, extracurricular, ajuda ali no processo de ter tanta demanda, né? Sem dúvida. Todo o estudo e também o da equipe, né? Então, eu tenho vários oficiais aqui que são referências no estado em diversas áreas diferentes da minha. Então, o meu subcomandante é referência em salvamento em montanha, ele faz parte da Sociedade Brasileira de Trilhas, eu tenho oficiais que são um dos capitães, ele é a maior autoridade do Brasil, possivelmente, em segurança contra incêndio em túneis, porque nós temos os maiores túneis rodoviários aqui na região. Então, tem uma capitão que passou por aqui, hoje é major, se especializou em explosivos, porque temos 80% das indústrias de explosivos aqui. Temos um capitão que é especializado, inclusive com especialização na marinha, atendimento de produtos perigosos, que atua também faz os cursos. Então, temos vários oficiais que são referências no estado em áreas diferentes. Então, é muito importante quando... É claro que a minha formação ela acaba ajudando, mas essa continuidade, então as pessoas todas... estudando e fazendo esses cursos fora da corporação, ele acaba agregando para a gestão. Então, outros oficiais também têm MBA aqui comigo, que serão os próximos comandantes. Mas eu acho que é interessante, até nisso que o senhor disse, dos profissionais terem essas especializações, até porque a nossa região ela é muito intensa, densa e cheia de estruturas diferentes, como por exemplo a gente tem uma rodovia Dutra gigantesca, você tem serra muito grande, você tem litoral também que corta toda a nossa região, tem Petrobras também por aqui. Tudo isso faz com que o Corpo de Bombeiros, acredito eu, né, que trabalhe mais e tenha que ter um olhar diferenciado para cá. Sem dúvida, temos muitos riscos na região. Temos a rodovia mais movimentada do país, temos turismo religioso em Aparecida, na Canção Nova, Frei Galvão, em Guaratinguetá. Temos o turismo de aventura no Vale Histórico, na Serra da Bocaina, temos Serra Fina, temos a Serra da Mantiqueira, que também atrai muitos turistas na região de inverno, na época de inverno. Temos o litoral, né, que atrai milhões de pessoas. Temos um parque industrial forte, diversificado, com indústrias de explosivos, indústria aeronáutica, refinaria de petróleo, dutos de petróleo passando. Muito efervescente. Porto. Né? Então, temos muitas atividades, temos uma atividade muito intensa aqui, uma atividade econômica, turística, uma atividade industrial muito intensa. Isso leva o Corpo de Bombeiros a atuar mais do que somente na resposta operacional. O Corpo de Bombeiros, o oficial do Corpo de Bombeiros, aqui no Vale do Paraíba, ele precisa ser um gestor de riscos. Ele precisa entender como isso funciona, agregar valor à sociedade, ele precisa se antecipar aos riscos que surgem, então os eventos, os hospitais, os shopping centers, essa atividade industrial, apoiar, favorecer, incentivar a atividade econômica com segurança, então nunca barrar. Então a gente precisa ter esse olhar de gestão de riscos, de proatividade, inclusive com contato com a imprensa para prestar as informações, para a gente esclarecer as pessoas e para cada um possa entender até onde o Corpo de Bombeiros pode ajudar e aquilo que o Corpo de Bombeiros precisa de ajuda e de colaboração da população. Então, a gente tem o Corpo de Bombeiros em 21 dos 39 municípios, mas a gente conta com o apoio do Instituto Florestal, da Secretaria do Meio Ambiente, da Defesa Civil, das prefeituras municipais, de voluntários, para que a gente possa atuar nas emergências sempre em coordenação, sempre com uma metodologia única, empregando, né, o sistema de comando de operações e emergências nas grandes
dos grandes desastres. Quais são os principais motivos de ocorrência do Corpo de Bombeiros aqui, que o trabalho de vocês é focado, Tenente Coronel? Quando a gente fala em serviço de bombeiros, a gente fala de gravidade e de incidência. Então, a maior incidência, a gente tem os acidentes automobilísticos, a gente tem os acidentes pessoais, tem os casos clínicos que o Corpo de Bombeiros acaba atuando subsidiariamente com o SAMU, né, o SAMU. A gente tem no período de estiagem, a gente tem fogo em mato, tem fogo em mato, incêndio urbano. No período de chuvas, a gente tem as enchentes, o salvamento, tem alguns escorregamentos de terra, mas a gente tem que estar preparado para tudo. Então, temos os acidentes com produtos perigosos, temos as pessoas perdidas acabam fazendo trilha, perdida em mata, a gente tem os salvamentos tanto em altura, em ambiente urbano e nas nossas montanhas aí, que as pessoas vão escalar, às vezes sofrem algum acidente. Além disso, além da parte operacional, que é ligada ao serviço de pronta resposta à emergência, o Corpo de Bombeiros faz toda a parte de regularização das edificações. É isso que eu queria perguntar. Toda edificação, que seja uma empresa, por exemplo, é necessário que o Corpo de Bombeiros vá lá e autorize esse empreendimento a funcionar? Isso, o Corpo de Bombeiros ele emite o auto de vistoria do Corpo de Bombeiros e o certificado de licença do Corpo de Bombeiros. São licenças que indicam que aquela edificação, que aquela atividade, ela tem um nível de segurança aderente ao Código Estadual de Segurança contra Incêndio, Regulamento Estadual de Segurança contra Incêndio. Então, essa licença é emitida pelo Corpo de Bombeiros. O Corpo de Bombeiros é responsável tanto pela vistoria, quanto a análise de projetos, que é feita em São Paulo, e quanto pela fiscalização, que é feita aqui no nosso grupamento. E te apoia também os profissionais, tirando dúvida, indicando a regularização, e todo o processo é feito pela internet, com o prazo de 30 dias no máximo, para cada etapa do processo, seja uma vistoria ou uma análise. Para a gente encerrar, Tenente Coronel Glaucio Cafalquio aqui com a gente. Corpo de Bombeiros geralmente tende a criar nas pessoas, né, a questão de heroísmo. Vocês, dentro da corporação, como é que vocês enxergam isso? É gratificante para vocês? Eu acho que o bombeiro, ele é um vocacionado, ele é uma pessoa que ele sonha em salvar, em ajudar as pessoas, em fazer a diferença. Só que bombeiro não é herói, ele é profissional, né? Então, a gente tem muito essa questão. Vocês se enxergam dessa forma, não Sim, como herói, mas um profissional. Um profissional, porque a gente fala muito, né? O risco que a gente tem que assumir é o risco necessário, risco justificado. A gente não pode ser imprudente, a gente não pode querer ser herói no sentido de ser imprudente. Então, o Corpo de Bombeiros, a gente gosta desse carinho que a população tem com a gente, mas a gente sabe que isso é decorrente do profissionalismo e não simplesmente de uma boa vontade, de uma imprudência ou de fazer as coisas de uma forma leviana. Então, o Corpo de Bombeiros, como eu disse, ele estuda muito, o bombeiro ele treina muito, ele treina o físico, o intelecto, as técnicas, e cuida dos equipamentos, assim, o capricho que o bombeiro da ponta da linha ele tem, o cuidado que ele tem com a viatura, com o equipamento, é bonito de ver. Então, assim, somos profissionais e dedicados e gostamos desse carinho que a população tem com a gente, mas a gente sabe que não é de graça e que não é simplesmente por heroísmo, né? Sabe que a gente precisa ser cada vez mais qualificado, cada vez mais preparado e atender bem a população, prestar os esclarecimentos. Então, acho que é isso, né? Uma vez eu ouvi um comandante dizendo, né? O Corpo de Bombeiros, ele é o profissional que ele chora com aqueles que choram e se alegra com aqueles que se alegram. Então, a gente sofre nas ocorrências, né, de uma tragédia e consegue partilhar a alegria daquele que tem o seu ente querido salvo, resgatado, mas até um animal de estimação ou um patrimônio preservado. Então, a gente já consegue ter essa empatia nos momentos de maior sofrimento, de maior angústia das pessoas. Eu acho que isso que gera essa aceitação, essa confiança da população na gente, que a gente tem muito carinho por uma gratidão muito grande da população por confiar na nossa instituição. Queria muito agradecer a presença do senhor aqui com a gente, conhecer um pouquinho mais do trabalho de vocês, que tenho certeza que cria, né, esse laço com a comunidade no Vale do Paraíba, devido a tudo isso que o senhor disse,
há tantas ocorrências e há tantos pontos necessários de trabalho no Corpo de Bombeiros, mas que cria essa empatia entre as partes. Muito obrigado, viu, pela presença do senhor. Eu que agradeço a oportunidade, o Corpo de Bombeiros está à disposição. Uma honra estar aqui, né, no seu programa. Conte sempre com a gente e que sempre que precisar estaremos aqui. Espero que não precise nas emergências, né? Mas se precisar estaremos lá. Obrigado, Tenente Coronel Glaucio Cafalquio, ele que é o comandante responsável pelo Corpo de Bombeiros aqui no Vale do Paraíba. E eu volto com você, aí no estúdio em Santos. Muito obrigada, Leandro. Visita na Record fica por aqui. Agradeço também pela sua audiência e a gente se vê na semana que vem. Até lá!